E ele fala da lógica tortuosa transformou o medíocre em ofensa. E o título do livro dele, que ele acaba de lançar, é Viver é Melhor Sem Ter que Ser o Melhor. Viver é melhor sem ter que ser o melhor. Procure nas melhores livrarias aí que você vai encontrar Daniel Martins de Barros, e eu recomendo o livro do Daniel. Viver é melhor sem ter que ser o melhor. E até porque os critérios de ser um sucesso, ou ser feliz, ou ter uma vida boa, não... Talvez dos critérios sobre ser feliz, ser bem-sucedido, ter uma vida boa, a relação performance, remuneração, prosperidade financeira, econômica, dos critérios talvez seja um dos mais toscos, né? Mas é praticamente o único que a gente tem na nossa sociedade, ou é o hegemônico da nossa sociedade. Hoje mesmo eu estava ouvindo uma palestra da professora Maria Lúcia Galvão, e ela disse o seguinte, que quem precisa ter muito para ser alguma coisa não é nada, porque a grandeza está nas coisas que esse ser possui, porque esse ser mesmo, se ele precisa de coisas, o valor dele está nas coisas, e não no ser. Então é tão antigo, né? O Evangelho já fala disso, que ser tem primazia sobre o ter, e acho que tem um monte de gente que ainda não entendeu isso. Davi Fidelis. Olá, Davi, obrigado pela sua mensagem, sua pergunta. Pastor, fale um pouco sobre a relação da vocação pastoral e a vontade de ser rico. Existe a possibilidade de se conciliar a busca pela riqueza e a devoção ao ministério? Cara, a vontade de ser rico não é legal nem para quem é rico. O apóstolo Paulo disse isso, né? Que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e ele disse que as pessoas que querem ficar ricas acabam se metendo em muita confusão. Mas, para você não dizer que eu estou citando só a Bíblia, eu vou citar um administrador, e um dos pais da administração moderna, que é o Peter Drucker. E ele diz que uma empresa que está focada no lucro é semelhante a um tenista que joga olhando o placar. E se eu trouxer isso para mim, a riqueza financeira, o dinheiro, inclusive como remuneração de trabalho, é um resultado, não é o objetivo. O foco nosso deve estar em fazer algo significativo com os dons, as capacidades, as competências, as oportunidades que Deus nos deu. E eu penso que vocação, não só a vocação pastoral, mas a vocação, o nosso chamado como seres humanos, o chamado de Deus para cada ser humano, é que nós um dia tenhamos a consciência de que a maneira de viver dignamente é colocando à disposição todas as nossas riquezas em benefício do maior número de pessoas. E todas as nossas riquezas pode ser a minha capacidade de tocar um instrumento, de fazer um bolo, a minha capacidade de ter empatia, de escutar os outros, colocar o meu tempo é uma grande riqueza, né? Não somente as minhas competências e habilidades profissionais, mas colocar todas as nossas riquezas em benefício do maior número de pessoas. Não importa se a sua riqueza é R$1, é 1 milhão ou é 1 bilhão. É colocar todas as nossas riquezas em benefício do maior número de pessoas. Acho que esse é o foco de uma vocação. Então, eu acho que querer ficar rico não é um propósito legal. Agora, se você perguntar se eu gostaria de ser rico, eu digo, olha, dá trabalho ser rico, viu? Eu li uma vez que quem ganha 1 milhão ganha uma missão.
Quando você tem temor de Deus, você tem consciência e você tem sensibilidade para com o mundo, ter riqueza, ter dinheiro hoje é uma responsabilidade muito grande e dá trabalho administrar muito dinheiro. Então, eu não sei se eu ficasse muito rico, milionário, já pensou um dia que eu fico milionário e eu ganho uma herança, e se isso não vai me ocupar tanto que eu vou me desviar do que eu faço? Não sei, mas ficar rico não é uma coisa que me mobiliza, não. Agora, que dinheiro é bom, eu tenho um ditado judaico que diz isso, né? Eu já fui pobre e já fui rico, ser rico é melhor. Mas nem sempre. Aliás, vou citar novamente a professora Maria Lúcia Galvão. Ela disse que o dinheiro como meio é uma bênção, como fim é uma maldição. Não foi com essas palavras que ela disse, mas é o que Jesus ensina para a gente, que quando a gente se torna escravo do dinheiro, o dinheiro vira um ídolo perverso, chamado Mamon, e ele cobra, e cobra caro, e destrói a vida da gente. Então, enfim, é isso aí. O pré do Conversas dessa segunda com o Pastor Brega foi abençoador demais. Daniel Franco. Daniel, um abraço para você. O Brega é sempre abençoador demais. Estou feliz que o Brega está com a gente. Quantas horas tem seu... Qual que era aquela ali? Quantas horas tem seu dia? O senhor não dorme? Durmo? Durmo sim. Meu dia, enfim... Bom, Ed, quando vem o próximo livro? Vivendo com Propósitos de Santidade, são muito bons. Muitíssimo obrigado. Eu estou escrevendo, eu não sei dizer quando é que ele vem, mas ele talvez venha para o segundo semestre do ano que vem, 2025. Muito provavelmente, por ali. Eu estou escrevendo agora. Um livro. Eu vou guardar sobre o que eu estou escrevendo, mas tem tudo a ver com isso que a gente está conversando aqui. Religião, Brasil, e o Brasil cada vez mais evangélico, e o que isso significa para nós, como igreja, como Brasil, como sociedade. Eu estou refletindo sobre isso, e sobre isso que eu quero escrever. Ed, qual é a medida entre a confiança em Deus e o bom senso? Por exemplo, um casal quer ter 2 filhos, mas tem condições financeiras de ter apenas um. Ter 2 é confiar em Deus ou ser irresponsável? Rapaz. Rapaz não, é a Bárbara Santos. Olha, eu não sei se essa pergunta está bem formulada, Bárbara, porque eu acho que sem confiança em Deus não dá para ter nenhum filho. Não é assim que você tem patrimônio e condição financeira para ter um filho. Você não sabe. Você não sabe quanto um filho custa ou quanto ele pode vir a custar. Eu acho que não é a conta. Eu não acho que a conta financeira é a conta. Eu não quero me meter nessa... Eu não sei responder essa pergunta, não, porque ter filho é uma coisa de casal, né? E, principalmente, ter filho é um mistério da vida, né? Eu conheço casais que estão há tanto tempo querendo ter filho e nunca tiveram, e casais que não queriam e engravidaram. Eu acho que é muito sagrado gerar filhos. E a pergunta, se nós temos dinheiro para ter mais um filho, eu acho que não é a pergunta adequada. Devem ter outras perguntas mais importantes do que essa. Comunismo é contra a religião. Como o pastor pode apoiar esse partido? Eu não apoio o Partido Comunista, não. O comunismo é, sim, contra a religião. Os estados comunistas são contra a religião. Os estados comunistas são professados, muitos estados comunistas são professadamente ateus. Alguns estados comunistas são laicos, são comunistas, mas são laicos, não são ateus. Mas sim,
a gente foi educado entendendo que os países que viviam atrás da chamada cortina de ferro, da Rússia comunista, né, e do leste europeu, eram estados comunistas, ateístas, anticristãos, e perseguiram muito os cristãos, é verdade, sim. E é claro que a gente não apoia o comunismo na sua dimensão religiosa. Agora, tem muito comunista que é cristão, sabia? Porque uma coisa é você avaliar o cristianismo na sua perspectiva religiosa e na sua relação com Deus. Outra coisa é você avaliar o comunismo e o socialismo na perspectiva econômica.